demais! Salve, galera, eu sou Bruno Henrique, essa é Daniele Lima. Oi. Estamos de volta. Primeiramente, feliz ano novo a todo mundo aí que acompanha nosso trabalho, tá? A gente tava de férias, voltamos porque a gente viajou aí o mundo, ó, o mundo. A gente foi ali na praia, tinha que respirar, né? Não é isso? Acompanhei. A gente saiu aí, o dinheiro acabou, a gente teve que voltar a trabalhar. Né? Porque senão, como é que a gente vai botar a coisa pra frente? Não tem como, a gente voltou a trabalhar. Brincadeiras à parte, a gente voltou a produzir, porque a gente adora produzir pra vocês. Então a gente trouxe um cara aqui pra bater um papo, um cara mega inteligente. Convido todo mundo a já ir se inscrevendo, a comentar aí o que é que vocês esperam do papo, porque quando começar, você vai ter muito o que comentar, hein? Vamos embora pro papo? Vamos lá. E aqui, eu chamo ele de seu geninho, né? Mas quer ser apresentado como? Pode ser Genivaldo Soares, que é como o pessoal chama nos comentários da Acesso TV, e como o pessoal da Acesso TV também me chama, e pode me chamar de Geninho, que é carinhosamente como todo mundo me conhece. Pronto, então, Geninho, pra mim, Oswaldo Soares, pra vocês aí que vão passar a conhecer ele a partir de agora, né? Isso. Amigo de longa data aqui, tanto meu, eu conhecia menos tempo do que Daniela. Daniela conhece há mais tempo do que eu, né? Uns 8 anos, né? Eu conheci no tempo da Rinodê ali. Isso também Ele faz foi o essa fundador merda. da Rinodê? Não. É verdade, eu acredito, né? O fundador foi o Josivaldo, né? O Josivaldo trouxe pra cá e nós seguimos assim com muito gosto. Uhum. Hoje a gente ainda é consumidor assíduo da Rinodê. Fazemos o consumo inteligente, que é uma coisa que, se todo ser humano conseguisse ir para esse viés, a gente baratearia muita coisa no nosso cotidiano. E faria com que a economia ela já nascesse dentro de casa. É uma forma como a gente faz para poder economizar um pouco no que a gente já consome todos os dias. É muito bacana isso. Aí tu fosse, depois de como é o primeiro? Josivaldo, aí tu deu continuidade. Isso, ele foi o primeiro diamante aqui na região, né? Mexeu com marketing multinível e criou-se uma rede de consumo gigantesca aqui no município, que ainda tem muitos consumidores e ainda tem muita gente que compra dos vendedores, que é a segunda vertente do marketing multinível com produtos, o consumo e venda. Tem muita gente que vende ainda, muitos consultores da Rinodê que se misturam, se mesclam ali entre Rinodê, Boticário, Natura, Avon, e eles fazem essa inserção do catálogo da Rinodê, que sai muito mais em conta do que muitos outros produtos de ponta que o pessoal consome no dia a dia. Eu conheci Geninho, né? Fazendo projeto. Na verdade, eu comecei a ensinar AutoCAD. Isso, foi isso mesmo. Foi engenharia civil que ele fazia. É engenheiro? Eu não terminei o curso de engenharia, eu tenho alguns técnicos, né? Técnico em edificação, que era na época a gente fez a extensão em engenharia civil. E eu tive o prazer de conhecer Dani através de Maclay. A gente precisava... De Thalita, isso. Foi, Thalita da igreja. Lá da igreja dela. Aí a gente tinha um projeto de fazer projetos populares, né? Para proporcionar a aquisição das casas para quem não tinha casa e não tinha condições de fazer o projeto. Então a gente veio com essa ideia e precisava rapidamente aprender AutoCAD, né? E agregar tanto para o curso de engenharia que a gente estava fazendo também, quanto para o projeto que a gente tinha, que era de viabilizar esses projetos para o pessoal que não tinha condições de pagar. Então a gente foi apresentado Foi a o primeiro Dani contato que a gente teve, né, de projeto. Isso mesmo. Que eu tinha acabado de chegar de João Pessoa. Aí, assim, aqui não tem mercado, né, para essa área. E encontrei 3 estudantes de engenharia. Foi muito bacana. Foi muito... É porque é divertido, na verdade, né? Mexer com AutoCAD é desafiador, mas muito divertido também. Além de você estar se preparando profissionalmente, né, para ser inserido no mercado de trabalho, que é tão concorrido o espaço de engenharia, mas também, por outra via, com poucos
professores que possam ministrar essa situação de AutoCAD, programas, na verdade, que você vai viabilizar ali a facilidade no dia a dia do engenheiro. E a gente encontrou e, em contrapartida, a gente tinha essa vontade de fazer esse projeto social aqui no município, né? Porque muitas vezes a gente sabe que pela aquisição do governo municipal a gente não tem condições de oferecer, né? O governo municipal muitas vezes não consegue oferecer isso para aquela população que realmente precisa. Aí os projetos, quando vem, já vem um projeto pronto, aí muitas vezes tem um terreno da casa do pai que cedeu para o filho ou para a filha e quer fazer uma casa lá no quintal, no espaço que a gente vive comum isso aqui, né? Muito comum o pessoal ter um terreno e dividir entre as famílias ali. E não tinha condições de pagar um arquiteto ou um engenheiro civil para fazer o projeto. E assim iniciar um cantinho, estilo apartamento mesmo, que é de um convívio muito aconchegante, e a gente conseguiu fazer em pouco tempo isso aí. O projeto ele não conseguiu ir à frente porque as 4 pessoas que estavam envolvidas precisou tomar destinos, né, na sua vida. Alguns se formaram engenheiros. Eu fiquei no caminho. Macklin, né? O Macklin é Dr. Macklin, né? O engenheiro. Tem a Thalita também que se formou. Também. O Nilo também, que foi inserido no projeto depois. E eu tive que abrir mão do processo de engenharia porque tinha 3 filhas que precisavam ser inseridas no ensino superior e não conseguiram vagas na universidade pública. Então, naquele momento ali, eu disse, não, eu já tenho minha profissão, eu já estou inserido no mercado de trabalho e não tenho condições agora de tirar esse valor, o valor da mensalidade de engenharia, quando eu cheguei no 7º período, já ultrapassava... Foi no 7º, foi que tu parou? Os R$1.800 já ultrapassava ali, então já ia mais de 50%. Mas tu já estava vendo a faixa do final. Isso, eu já estava vendo a faixa ali no final. Mas é um sonho que não morreu, tá? É um sonho que está vivíssimo ainda, então eu estou me preparando, esperando agora a finalização, que já está finalizando, graças a Deus, tanto da psicologia, da Rose, que é minha filha de sangue, a Yasmin também está se formando agora em biologia, e a Laiane já se formou-se em estética. Então já estou aí, já fazendo planos para que em 2024 eu volte novamente à engenharia civil. Aí estou terminando outra graduação também agora, estou fazendo gestão de qualidade, isso agregado com o viés do meu trabalho hoje, né, que eu trabalho com gestão de qualidade. Então eu preciso dessas ferramentas e preciso dessa graduação para poder manter e aplicá-las conforme manda as normas da empresa ao qual eu presto serviço. Mas hoje tu ainda mexe com AutoCAD, não? Mexo. Às vezes quando eu dou lá uma atrelada, perdi minha licença, eu recuperei. Mas às vezes quando eu ainda dou uma atrelada, consigo colocar uns blocos ainda, fazer uma explosão, tirar o treinar, que eu preciso. Né? Ficar treinando. Para poder Mas é muito mexer bacaninha, não é? Tem o Revit que está agora tomando conta, né? Mas não se deixa de usar o AutoCAD, seja ele para leitura, seja ele para fazer parametrização ou novos projetos. Não se deixa de usar. E essa ferramenta foi aprendida. A professora muito boa, por sinal. E 8 anos depois, cobrando. Cobrando se ele ainda sabe. É muito bom. Deu para usar em alguns momentos, graças a Deus. Mas aqui em Condado, o pessoal paga por um projeto? Bem, algumas pessoas, assim como o Santo de Casa não faz de milagre, né? Conseguimos fazer alguns projetos. Itaquitinga também, não foi? Em Itaquitinga a gente fez um projeto muito bacana. Aqui um prédiozinho no Novo Condado. Fizemos um projeto que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo desse projeto, que é o projeto da igreja. Foi. Que vocês participavam? Isso, da igreja da Dana. A gente foi lá e fez o projeto. Não, a de trás, né? Ali próximo a Nacional. A Nacional. A Nacional. Da Batista, eu fiz o da rede de esgoto de lá. Fez a drenagem de esgoto. Foi, da drenagem de esgoto. Agora, da Nacional foi realmente. Fizemos esse projeto, a gente tem muito orgulho de ter participado. Ela já estava erguida, só que não tinha as divisórias. Foi um projeto que foi feito aos olhos do pedreiro e aos olhos de quem
quem idealizou, né? Mas ele não tinha a validação de papel, que é o que a gente chama de consolidação para cartório. Né? E a gente foi lá e a gente conseguiu fazer esse projeto. Tem vários outros projetos aqui no município que foi feito por nós. Algumas residências, alguns blocos residenciais com apartamentos que foram feitos por nós. E isso a gente deixou como legado aqui. Alguns também a gente fez para quem precisava, não tinha condições de pagar, a gente fez alguns projetos também. E é uma coisa que não fez mal a nada pra gente, muito pelo contrário, fez muito bem, deixou a gente muito satisfeito. Mas foi mesmo, foi muito bacana. É porque assim, aí a gente posta uns cortezinhos, aí o povo pensa que eu sou o intelectual da dupla, só que não. A galera tá sabendo agora que Daniela também, ó, engenheira aí, ó. Inclusive tem uns projetos lá em João Pessoa que foi feito por ela. Ali estão vários, né? Ela tem N's E João Pessoa tem o principal, qual é o principal ali? Quando a gente chega de cara com qual? Não, em Cabo Branco, né, tem uns. É porque, assim, é por nome de prédio, né? Mas, assim, a drenagem também dali da Lagoa. A gente fez. Cartão postal de João Pessoa. Na Lagoa tem como se fosse um riachinho dentro. Aí eles cantam música, aí trocam de cores. Eu trabalhei também naquele projeto. Eu esqueci o nome que se dá, Lago... Dentro da Lagoa mesmo, né? Que é um lagozinho... Um lagozinho, aí eles ficam trocando de acordo com a música. A gente também fez ali, eu participei. Eu esqueci o nome, mas alguns projetos muito importante, que é cartão postal. É um cartão postal. Daqui da nossa cidade de Paraíba, né? Da capital paraibana. Participei também de um da África, pela empresa onde eu trabalhava. Mas, assim, eu sempre achei que conhecimento nunca é demais. Independente de qualquer coisa. Tipo, se é engenharia, se é outra área, sabe? Assim, o importante é conhecimento. E para onde você vai, você leva o seu conhecimento com você. Engenharia, contabilidade, tem umas coisas. Eu tive um problema. Porque, assim, eu sou muito curiosa. E, assim, eu sabia drenagem, sabia rede de esgoto, sabia sanitário, só que eu não sabia elétrica. Né? E assim, pra mim era importante saber algo que, querendo ou não, eu tinha que ler, né? Porque os projetos a gente lia, Exatamente. Né? Aí eu fiz um curso que não tinha nada a ver comigo. Fiz um curso no Senai de graça, uma vez, foi 3 meses. Tem vários, tá, Dani? Não é? É sobre essas dicas que a gente tá aqui pra dar. Tem vários. Foram abertos outros, né? Isso. E eu fiz um curso de Senai de eletricista, só tinha eu de mulher lá. E assim, pra mim, maravilhoso, porque o importante pra mim era o objetivo central, que eu queria aprender. Quero aprender como mexer era. Com autocad. Aí eu descobri que tu também tinha feito um curso lá no Paradigma. Exatamente. Eu fui um dos idealizadores do projeto de eletricidade predial e de comandos elétricos. A gente fez uma fusão com a empresa, né? Soares Gama, que era minha empresa e a empresa do meu amigo, e a gente montou uns cursos, não foi? Cursos de eletricidade predial e de comandos elétricos. E toda a instalação, em um dos compromissos que a gente fez com o Colégio Paradigma, foi mudar toda a rede elétrica dela para poder receber esses cursos, que lá era tudo monofásico, né? E volta e meia ela tinha problema com aí eletricidade. Aí tu colocasse trifásico. A gente botou o sistema trifásico, mudou toda a rede de instalação dela interno para poder se adequar ao sistema padrão CELP. Então a gente fez isso. Então assim, às vezes as coisas se cruzam, né? Exatamente. E naquele período, o ano, se eu não me engano, era 2009. Se eu não me engano, era 2009 o ano. E eu, em Pernambuco, só tinha eu e esse meu colega, que é baiano, né, que era especialista em instalações. Ele em instalações elétricas apenas. Sim. E eu em instalações em gerais. Tanto elétrica, hidráulica, CFTV, dados e voz. E em Pernambuco só tinha eu. Olha só. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo trabalhando na obra do presídio aqui de Itaquitinga, 2011.
conheci ele nessa obra. Depois indiquei ele para outra obra, né, que é a obra do presídio. Ela deu uma paralisada e eu tive que voltar para outra obra e indiquei ele para a obra do Shopping Northway, que vocês conhecem muito bem. Sim. Ele foi para lá, foi? Isso. Eu fui para a obra lá em Maria Farinha, né, Porto Antilha, e o Josemar Gama, né, ele foi para a obra, indiquei ele para a obra do Northway, que depois tive a oportunidade de terminar a obra do Porto Antilha, fui para a obra do Green Village, que fica próximo ao Senac ali na Estrada do Frio Paulista, pela ACLF, uma construtora renomada do Dr. Avelar, que hoje constrói vários prédios ali em Paulista. A gente costuma dizer que ele é o dono de Paulista, comprou todas aquelas terras que eram dos Greens. E fui fazer o Green Village enquanto ele estava fazendo a obra do shopping. Aí depois houve uma inserção minha para voltar para o mundo automobilístico, né, de fábricas de automóvel, e tinha a oportunidade, que eu já tinha trabalhado em São Paulo, na Plascar, e a vinda da Fiat naquela época foi um estalo, né, disse assim, então, a gente está vivendo uma crise imobiliária. Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu em 2009, que 2008, 2009, a gente teve a crise imobiliária mundial, que afetou muito o Brasil, e foi onde eu tive que sair de lá de São Paulo, e voltar para Pernambuco e me arriscar novamente em construção civil. Então eu tive que me tornar especialista muito rápido. Então o tempo que eu tinha em São Paulo, que era... Eu me dividia em jogar futebol pela empresa, remunerado. Eu também era jogador. Eu tive a passagem Mas profissional. Olha só. Vamos lá descobrir, né? Descobrindo e em São Paulo foi onde eu consegui ganhar realmente dinheiro com esses dons, né, que um jogador. Por isso que no cenário do esporte tu é bem presente aqui em Condado, né? Isso. Eu só sabia que já tinha jogado. Já jogasse? Qual era o time? Eu fui profissional no ano de 97 pelo esporte. Depois fui emprestado para alguns clubes do interior de Pernambuco. Águia, 7 de setembro, Unibol, Decisão, Ibis. E o último que eu joguei em Pernambuco foi o Ibis, em homenagem ao meu amigo Pó, de Goiânia, que é um dos esportistas que faleceu, é o dono do Fluminense de Goiânia. Ele conseguiu a vaga para representar Goiânia, né? Deixar Goiânia como representante, mas ele tinha que usar o nome do Ibis. Então, ele pegou a inscrição e escreveu todo o pessoal que era do Fluminense. Nesse período deu a oportunidade de eu estar em Pernambuco. Estava em Condado e ele veio, me chamou, esse ano era 2001. Ele veio, me chamou e eu disse, pô, eu não quero mais jogar profissionalmente. O meu tempo de 5 anos, que era o contrato que eu tinha com o esporte, ele já vencia, então não tinha mais vínculo nenhum. Mesmo assim, ele foi lá e falou e o esporte conseguiu me ceder. Eu e mais 3 jogadores que viviam rodando pelo interior, a gente chama, não tem condição de ficar no time de cima, então a gente empresta para tentar pelo menos deixar a manutenção e fazer com que a multa rescisória, caso ele desponte em outro lugar, ele não consiga ir e o esporte consiga ganhar com isso. Então a gente foi por ali e acabou vindo representar, vem me ajudar, eu já tinha sido campeão pelo Fluminense, que era o time dele de origem em outros campeonatos, e eu fui fazer essa participação com eles no Ibis. Ainda joguei 4 partidas, das 4 partidas que eu joguei... Era o quê? Eu jogava de zagueiro e volante. E dessas 4 partidas que eu tive a oportunidade de jogar, representando a cidade de Goiânia, 2 foram em Goiânia, uma em Vitória e uma em Escada. Eles enfrentou o Veracruz, aqui enfrentou a Águia e o 7 de setembro, dentro de casa. E fora a gente enfrentou o Vitória e o Veracruz. As 4 vitórias? A gente saiu com 3 vitórias e uma derrota. E quando a gente fez a segunda vitória, isso foi um fato. Tem vídeos, né? Eu acho que deve ter, Dani. No YouTube, eu não sou muito fã. Ainda vai fazer uma busca. Eu não sou muito fã de fotos, essas coisas. Não.
Nunca fui realmente, eu só apareço quando realmente o pessoal pede alguma coisa, que eu vou lá, mas eu nunca fui de resiste essas coisas. Eu acho que são poucos os resistes que vai ter, mas deve ter alguns resistes por aí. E nesse período aí a gente descobriu que a gente não poderia mais ganhar a quarta partida. Sim. E metade do time que estava sendo escalado era um time que jogava com ele no Fluminense. Então, a gente no vestiário ficou sabendo que a gente não ia jogar, porque a gente não poderia ganhar aquela partida. Eita! Existia um fator relacionado ao Guinness Book, que ele não poderia ter vitórias consecutivas. E acabou que... Isso ficou meio contraditório, né? A gente não ficou sem entender direito, né? E acabou que depois dessa partida... disse, pô, eu não vou mais, não é um perfil que eu consiga me colocar, não sei se o pessoal do Ibis vai entender isso, o pessoal do Guinness Book, não sei que a história que chegou no vestiário foi essa, e acabou que a gente não entrando em campo e perdendo o jogo. Vocês não jogaram? Alguns titulares não, o time entrou para campo, mas não foi os jogadores titulares, aqueles jogadores que vinham de duas vitórias que estavam... O que aconteceu? O Brasil e... Camarões. Foi essa. Eu não sei se foi, porque assim, não sei se foi esse movimento aí. É um contexto que você vai buscar essas informações depois, você fala, eu não acredito. E a gente tinha a possibilidade de sair como cabeça de chave do grupo, né? Que a gente estava num grupo de 6, com 3 vitórias consecutivas, a gente já estava no auge, né? Já estava ali como líder, já ia para a próxima fase praticamente. E acabou que a gente não ganhando esse jogo. Depois teve mais 2 jogos fora. Teve um em Vitória que... Desse aí eu já não fui mais. Né? O Vitória eu não fui mais. Que era o jogo de volta com o Veracruz. Eu não fui mais. E acabou que dali eu parei. E fui embora para São Paulo. 2004. Não quis mais jogar. Não quis mais jogar. Em 2004 eu estava prestando serviço para a prefeitura aqui. Minha história ela é muito, muito, muito complexa. A minha história de infância ela tem uma complexidade de sobrevivência muito grande, que eu falo assim, de superação e de autossuficiência. Ali você precisava de ter um senso de liderança muito grande para poder trilhar, né, traçar o que você realmente que era a condição básica, o que era de realmente necessidade para você dar prioridade. Sim. E seguir com ela. Então eu tinha minhas prioridades. As minhas prioridades era poder acordar e ter o que comer pelo menos uma vez no dia. Então eu tinha que fazer isso e eu fui aprendendo isso muito cedo. Por isso que essa onda de desenvolvimento pessoal é tão forte dentro exatamente, de você, né? Exatamente. E ao meu redor eu sou o nono de 10 irmãos. No meio. Eu sou o nono. Sim, eu sou o nono. Eu sou o mais novo dos homens. Então, as coisas para chegar pra gente, ela chegava muito tardia na concepção de alguns, mas para mim era no momento certo, porque chegava sempre quando eu estava precisando. E eu contava com minha mãe e meu pai, contava com algumas pessoas que foram muito fundamentais e muito importantes ali no meu desenvolvimento, que deu segmento para que eu pudesse me desenvolver e fazer com que esse meu lado humano ele ficasse muito à flor da pele. E o desenvolvimento pessoal e exemplos era cotidianamente surgia e eu tinha que naquele momento ser muito maduro, sem ter maturidade, para poder entender que aquilo ali fazia parte do processo e aquele processo era um processo de escolhas como qualquer processo, mas que se eu seguisse pelo lado que não era o correto, eu não iria me dar bem. Você nasceu aqui em Condado? Eu sou condadense. Eu sou filho da rua Jatobá, mais conhecida rua Paulino Carlos aqui, ou a Rua da Bueira. São vários nomes que tem. E filho de José Francisco Soares, Severino Lopes Soares. A gente teve um convívio muito bom. Eu perdi eles 2 logo cedo, né? 12 anos de idade. Com 14 anos eu perdi logo minha mãe. Minha mãe faleceu de meningite, dia 24 de janeiro de 94. E no mesmo ano eu perdi meu pai com esclerose. Ele acabou não suportando a morte da minha mãe e ali ele passou por um processo muito complicado e acabou desenvolvendo, né, uma doença, esclerose, e hoje o pessoal chama muito de Alzheimer, que é
uma doença que é recente, que é o nome dela é recente, mas é uma doença muito antiga, né? Que a maioria dos idosos tinha quando começava a perder a memória. Então, meu pai começou a ter esse processo de perca de memória, e isso aí fez com que várias vezes ele parasse no hospital, e numa dessas idas dele ao hospital ele acabou quebrando o fêmur. Numa das crises que deu, ele foi no banheiro sozinho, escorregou, quebrou o fêmur, e a partir dali iniciou-se o fim. E com 14 anos eu estava me vendo dentro do hospital, escondido, para poder tomar conta do meu pai. A gente saiu daqui do Goiânia, não tinha idade para estar no hospital para tomando conta dele, então revezava com meu irmão Ailton, que já era de maior na época, né? E os mais velhos tudo fora, tudo já com as suas famílias, e ali eu ficava revezando com ele no hospital. Ele vinha, mas só que eu não podia voltar para Condado, nem muitas vezes eu não podia ir para casa da minha tia lá em Recife. Eu não tinha condições. Então eu me escondia dentro do hospital quando era dia de visita que ele vinha, que ele ia ficar ali. Eu me escondia, muitas vezes ficava no banheiro, escondia esperando terminar a hora de visita. Quando terminava a hora de visita, eu chegava, aparecia. E ele ficou no Hospital Central de Camaragibe, depois ele foi transferido para outro hospital, Otávio de Freitas, e nesse hospital ele acabou vindo a óbito, não resistiu. Ele também foi diagnosticado depois com cirrose hepática. Ele fumava na adolescência, mas a cirrose ela também é adquirida através da cistosama, né? E a cistosama, ela por si, ou ela causa a paralisação, através de se alojando na medula, né? Ou ela perfura o seu fígado inteiro, causando a cirrose. Foi isso que aconteceu com ele. Aí quantos anos tu perdeu? 14 anos eu perdi os dois. Aí nesse momento aí tu já começou a ter que se virar. Já era bem antes, né? Já era bem antes. Eu comecei ali depois dos 18 anos de idade, que costumo dizer que até os 7 eu não entendia muita coisa, que eu não sabia o que era roupa, não sabia o que era, eu andava realmente peladão no meio da rua. Foi quando me colocaram no SECOL para estudar, e eu tinha que vestir roupa todos os dias. E aquilo para mim era normal, né? E nem tinha condição de vestir roupa todos os dias. Porque a prioridade em casa era a comida na mesa. E meu pai tinha roçada, e a gente comia mais do que ele produzia do que o que a gente comprava na rua. Muitos irmãos. E as prioridades eram sempre a comida na mesa, né? Então, quando chegava a roupa, era um padrinho que trazia. Chinelo era quando o irmão mais velho comprava um que torava o dele. A gente colocava aquele famoso prego, fazia aquela famosa gambiarra para ter um calçado maior do que o pé. Então as prioridades sempre eram comida na mesa. Comida na mesa. E aí foi quando eu descobri que eu tinha que vestir roupa. Aí fui pro SECOL, fugi. Não fiquei na escola. Porque a partir dos 8 anos, 9 anos ali, eu comecei a entender que eu precisava ajudar de alguma forma. Então, na época a gente tinha Gilberto Rabelo, que tinha vários engenhos agregados com ele, e a gente trabalhava com ele clandestinamente. Não era trabalho escravo, tá? O pessoal que está assistindo aí não vai entender que isso era trabalho escravo. Era a necessidade que se infantil, tinha, né? Exatamente, não existia essa situação. A gente tinha um entendimento que a gente precisava se alimentar, e o alimento ele só era produzido através do dinheiro. Ou você tinha o dinheiro para comprar nas vendas, que eram as vendas de época, ou você não tinha o que comer. Ou seu pai produzia o básico, que era inhame, macaxeira, feijão, o milho. Coisa que a agricultura permitia. Isso, que a agricultura permitia. Mas não existia. Ou você quisesse comer uma coisa diferente, uma bolacha, uma coisa, cara, inevitavelmente você tinha que estar agregado à venda. Como não tinha aposentadoria do pai ainda, né? Então, os irmãos trabalhavam dentro de casa muitas vezes era para manter água, luz, bujão, raramente, que a maioria das comidas eram feitas na lenha, né? Então você precisava, e aquilo ali eu já comecei a entender dos 8, 9 anos, já comecei a entender, poxa, andar vestido é bom, né? Andar calçado é bom. Então eu preciso fazer alguma coisa para que possa ser a cada 2, 3 vezes, não sei, não me lembro qual era a frequência, dar um dinheiro para minha mãe comprar alguma coisa, ajudar também dentro de casa. Aí foi quando eu comecei
ir trabalhar com Gilberto, um pau de arara ainda, a gente trabalhava com o seu Bibil, que era a pessoa que era responsável por ele, né? E levava o pessoal. E nessas idas, eu ia escondido, porque meu pai não queria que eu fosse. Então, eu dormia na rede do lado dele, muitas vezes passava por debaixo da rede, minha mãe já entendia que eu tinha entendido qual era a minha necessidade, né? Que era poder ajudar e também ter as minhas coisas. E ela sabia que você ia trabalhar, né? Exatamente. E meu pai não tinha esse medo, porque meu pai, assim, enquanto eu puder dar, eu acho que isso é o que estraga hoje a maioria dos meninos de idade de 2000 para cá, e é bom a gente falar sobre isso depois, que ela entendeu assim, ó, eu preciso fazer com que ele entenda que é importante ele buscar os próprios recursos, a própria sobrevivência. Mas que ele também não exagere, e ele precisa saber que ele também tem outras atribuições que podem levar ele a ter o que ele precisa, que era estudo. Então a frase que ela me dizia toda noite antes de eu dormir era a seguinte: ó, você vai, mas chega antes de ir para a escola. Se você não chegar antes de ir para a escola, eu não vou impedir o teu pai de te bater. Então, se policia. E eu não tinha esse controle. Porque a gente saía de 4h30 da manhã, às vezes, 5 horas da manhã, e quando era 11h30, era que o carro estava chegando, voltando. Que a gente ia adubar cana, a gente ia semear cana, a gente ia cobrir cana. E como era uma atividade rápida e só tinha moleque, fazia muito rápido. Então a gente chegava aqui antes do meu dia, e eu estudava naquele horário intermediário. Não sei se você lembra, que era 7 a 10h30, 10h30 às 2 às 5. Eu estudava nesse intermediário. 10h30 às 2. Aí dava tempo? Não dava tempo porque chegava de 11h30. Exatamente. Muitas e vezes. Aí? Aí eu tinha que dar o meu drible, chegava no carro, tomava um banho rápido e ficava na porta. Você não entrava. Você entrava às 10h30, não podia sair até a hora do recreio. E o recreio era do meio-dia. Então eu tinha que chegar nesse intervalo aí, ou eu pulava o muro, ou eu esperava o portão abrir do recreio para poder entrar, para poder tapear e dizer que você tinha ido para a escola. Então eu tinha esse jogo que fazer. E muitas vezes eu chegava cansado, exausto. E ela com pena, né? E não deixava eu ir. Aí me escondia lá, tomava um banho, tapeava, me escondia. Mas meu pai, quando chegava aqui, via e perguntava, ela não era de mentir, dizia e acabava no final do dia tomando um couro. E eu costumava dizer assim, no dia que eu não apanhava, tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa, não era que ele me batia porque ele queria me punir de uma forma severa, não. Ele me batia porque ele não tinha conhecimento do quanto eu estava me esforçando para poder gerar o orgulho para ele. Quer dizer assim, chegou no final do mês, ou chegou no final de semana, que é quando a gente ia receber na sexta-feira, juntava um monte de moleque lá na frente da casa de Gilberto, ali na Rua do Abrigo, que era lá no finalzinho. Aí os adultos todos recebiam e depois a gente ia receber. Aí eu chegava em casa às vezes com R$3,50, R$4. Mas, cara, era muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Então, ali era... Aí tu chegava, entregava... Tudo na mão da minha mãe. Tudo na mão da minha mãe. Entregava pra ela, e às vezes no sábado. Aí comecei... Calçãozinho que... Aí era 2, já tinha regalia, eu já consegui ir pra escola mais tranquilo. Já tinha um senso de vestir diferente, porque não tinha do bom, né? Porque... Mas tinha, né? E aquilo ali foi fazendo com que meu pai entendesse também que, poxa, eu não posso bater nele porque ele tá querendo ir trabalhar. Ele tá querendo ir trabalhar para poder ter as coisas o qual eu não consigo dar para ele. Então ele começou a mudar a visão. E não sei se você lembra, Antônio Doião, que era o maior produtor de inhame da região, quando eu completei 11 anos, ele me pediu pro meu pai. Te pediu? Foi. Ele fez assim, José, Antônio, eu tinha um prédio aqui do lado, que o prédio ainda existe, e meu pai, além de tudo isso, ele ainda ajudava na venda de bidossomento, que era o que dava ali para poder dar o complemento, né? Que o bidossomento de vez em quando dava alguma coisa, para complementar a comida da galera lá de casa. E ele vendo esse sócio, ele fez assim, e quando ele ia 9 anos, 10 anos, ele já começou a perdoar por ali, né? Ele disse, não,
Ele está procurando ganhar dinheiro, então vamos perdoar. Aí eu começava a ir pro roçado dele, não podia com balaio de inhame, que era muito grande, mas eu botava metade, já carregava ali, já semeava a semente, botava vara, então já me virava com ele. E ele vendo isso, né? E ele foi e falou, Zé, deixa eu criar geninho. Dá ele pra eu criar, ele fica comigo no roçado, já tá por ali. Aí tem esse senhorzinho que foi encontrado morto agora há pouco, ele passou um período sumido e ele foi encontrado. Seu Zé Tonei, ele foi uma peça muito importante na condição de alimentação, o qual eu vivi depois dos 11 anos de idade, que marcou muito também. Ele trazia, mesmo na época da plantação da semente, tinha algumas sementes que eram muito desenvolvidas, ela não ia dar uma semente boa, ele trazia como resto de inhame para poder se alimentar. E ele dividia isso comigo. Então lá em casa nunca faltou essas coisas. E no roçado dele não plantava só inhame. Plantava macaxeira, plantava tudo que era de grande porte, né? Então, machixe, quiabo, o que você imaginar tinha no roçado dele. Então, a partir daí eu comecei a ter mais uma substância, eu comecei a ganhar mais corpo. E com 12 anos veio essa fatalidade. Com 12 anos também aconteceu de Antônio um episódio aí, Antônio João acabou sendo preso, né? E eu voltei para minha origem. E foi quando eu perdi os dois. E a partir dali, graças a Deus, eu já tinha noção do que era certo e que era errado. E amizade, você sabe que boa tem em todo lugar, também ruim também. E você tem a opção de escolher o que é que você quer da sua vida. E eu optei pelo lado bom da coisa, né? Lógico. Não desmereci nenhum dos meus amigos, os quais viviam bebendo, usando droga, procurando outros meios de sobreviver. Mas não misturava. Eu não me misturava com essas situações. Eu tinha as amizades, mas eu não tinha um convívio cotidiano. Respeitava cada um como ser humano que é como tem que ser. Eu acho que a palavra de ordem é respeito. Se você tiver respeito, todas as outras palavras, elas se encaixam. Não tem como. Se você não tiver o respeito pelo ser humano, você não tem como aplicar as outras palavras. Humildade, serenidade, não tem. Você tem que ter o respeito pelo ser humano. E era isso que eu sempre tive. Não é porque ele tem uma roupa melhor que a minha, não é porque eu tenho uma roupa melhor que ele é diferente de mim. Ele é ser humano. Ele é falho, eu sou falho. Em alguns momentos a gente vai se encontrar. E é muito melhor ajudar do que ser ajudado. E essa é uma máxima. Se você puder ajudar, ajude sempre. Sem querer ser ajudado. Porque na condição de ser ajudado, cara, pode ter certeza, a dificuldade é muito grande. E usando a empatia, ajude sempre que você puder. Sempre que tiver o seu alcance, ajude. Busque ajudar. E foi isso que eu encontrei. Encontrei anjos na minha vida. Né? Aí passou-se o tempo, sem pai e sem mãe, os irmãos tudo foram embora. E eu fiquei só. Na época, graças a Deus, depois eu consegui um emprego na Itamaracá. E eu ficava brincando com ele. Cara, tu tá trabalhando, daqui a pouco vai entrar no quartel. Eu já tava ali já beirando, mas tinha que trabalhar. Então eu acordava cedo. Essa era a minha meta depois dos 15 anos de idade. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que procurar ajudar alguém, sem falar que eu estava precisando de ajuda e para que a pessoa pudesse ajudar espontaneamente. E qual era a ajuda que eu precisava? Um prato de comida. Sério que eu precisava mais. Então, limpar quintal, cerca, apanhar lixo. O que você imaginar? Arrumar móvel, tirar cortina, botar cortina. O que eu pudesse fazer para ajudar, para que a pessoa pudesse me ajudar depois com prato de comida, sem ela perceber que estava me ajudando, era a minha meta do dia. Então eu recebi muita ajuda de Sabílio, do banco, na época. Naquelas casas que começaram a ser feitas na Laranjeira, pro lado de perto da Compesa, sempre eu estava andando por ali, porque já não tinha muro, tinha aquele jardim que tinha os capim. Geralmente eu ia lá, tirava aqueles
mato que estava crescendo. Aí a pessoa via e eu... E tu não sentia vergonha nenhuma? Nenhuma. Mesmo com 15 anos de idade? Mesmo com 15 anos de idade. Não sentia. Vender laranja, vender cocada. O que eu pudesse fazer para ter o que comer no final do dia ou no meio do dia, eu ia fazer. Sem contar que quando meus irmãos chegavam, eles não deixavam faltar. Eles não deixavam faltar. Mas assim, não era só o alimento. Tinha outras coisas. Eu estava em casa sozinho. Tu ficou sozinho de verdade, só? Eu e meu irmão Ailton. Então tinha roupa para lavar, energia, água, tudo que era agregado. Então essas coisas ficavam mais com ele e eu me virava. Ele deixava alguma coisa para comer, não durava muito, né? Uhum. E não parou de estudar? E não parei de estudar. Eram os atropelos que muitas vezes tinha que dar prioridade. Parecia, na época do samba reggae mesmo, R$2 era $1 milhão para mim. Então, as tocadas de R$2, R$3, tinha que fazer. E quando aparecia um serviço de servente, era a maior glória. Opa, dá quanto dia aí? 4, 5 dias, então tinha que tocar, tinha que ganhar dinheiro. Até os 17 anos, quando para Recife de vez, e me botaram no quartel a pulso. Que eu precisava... Te jogaram? Eu precisava. Te jogaram, disse, esse homem tem cara de militar, vou te jogar. Minha tia, que é tenente-coronel da Marinha, os contatos dela, conseguiu lá, me empurrou lá no quartel. Mas fiquei muito tempo, né? Porque eu precisava realmente sair fora e fui embora, saí. Não fiquei o período, não voltei mais. Em 2009 a conta veio. Em 2009, quando eu fui para São Paulo renovar o meu cadastro, lá são agências de trabalho diferentes daqui. Sim. Aí eu fui lá e tava lá a busca. Aí tive que voltar para Pernambuco, me apresentar. Tu tava em procurado pela justiça. Pelo Exército Brasileiro. Aí voltei, fiquei um dia detido no 21º, lá em Olinda. Ali na... Ficasse preso. Eu fiquei um dia esperando a minha reservista. Sim. Essa busca todinha pela reservista. Porque eu tava como desertor, né? Uhum. Eu tava como desertor, não apareceu desertor. Não é com orgulho que eu conto isso. Assim, eu poderia ter investido na carreira do militar, poderia ter investido tranquilamente se eu tivesse noção daquele momento. O quanto era importante para mim, né? O que era mínimo, do mínimo que era a bolsa que a gente ganhava. Então, a minha irmã já estava já comigo, a mais nova, então já tinha outra responsabilidade. Então já tinha ali que ter um dinheiro a mais. E eu não tive nem noção disso, acabei desertando mesmo. Aí fui trabalhar em construção civil com meus irmãos, por isso que vem a origem de construção civil. Sim. A maioria dos meus irmãos são construtores. Aprendi tudo que eu sei hoje de construção, do que é realmente construção, no literal da palavra, construir. Construindo com os meus irmãos. Eles que foram lá e foram minha escola técnica, foram minha faculdade. Devo muito a eles. E pude passar muito disso também para eles, né, do que era inovador, do que o canudo pedia. Sim. Como eles não tinham formação técnica, e eu fui o primeiro a me formar como técnico de edificações e depois ingressar em engenharia, eu pude ensinar para eles o que referenciava o canudo na área de construção civil, que nada mais é um sistema merocrático de excelência. Mas não desmerece aqueles que têm o viés, que tem a ação propriamente dita, que tem a prática propriamente dita. Eu costumo dizer que meu irmão, o João, que é o João Construtor, conhecido como João Construtor, ele é uma escolinha de engenheiro. Tantos estagiários que passaram por ele, que hoje são engenheiros, que têm orgulho de dizer assim, a minha escola não foi realmente a faculdade. A faculdade ela foi somente a inserção do conhecimento teórico. A minha faculdade em construção, ela se deu através de mestre João, que ele é mestre de obra e escutei muitos estagiários dizer isso. E isso me enche de orgulho. E poder passar um pouco do conhecimento que eu adquiri como teórico, poder passar para eles, e não tem preço.
saber por que tem que ser 52 telhas a cada metro quadrado. Saber por que o MPA do concreto tem que ser aquele específico. Por norma, o que é que diz. Tudo isso a gente foi falando da prática com a teoria e fazendo os confrontos e vendo que realmente era necessário ser feito daquela forma. E que funcionava. Né? Que um não vive sem o outro. E eu aqui sem fazer ideia, porque precisa de 52 telhas. Entendeu? Senão você não consegue cobrir o metro quadrado. 52 telhas é o suficiente para você cobrir o metro quadrado. Então, você precisava muito dessas informações. E a gente construiu em concreto. E a junção disso, né? Por que as tubulações precisam de Y? Por que precisa de curva longa? Por que as proteções elétricas ela precisa de disjuntores especiais? Tudo isso é através da teoria, que leva à prática e leva à proteção humana e leva ao desenvolvimento humano. Então isso é muito forte, né? E poder chegar até aí, mesmo abrindo mão de uma carreira militar, foi gratificante. E passar esse dia lá no quartel, esperando virar o dia para poder jurar a bandeira e cantar o hino nacional na frente de 32 soldados, mais sargento, tenente, coronel, isso aí foi fichinha. Ficou para lembrar, ficou na memória. E eu passei tranquilamente. Fiquei assim. Me buscaram em São Paulo para cantar o hino nacional, olhando para a bandeira. Eu tive que me apresentar, Dani, voluntariamente, forçado. E quando eu cheguei lá, nessas agências lá em São Paulo, fica a junta militar, é tudo junto, né? Delegacias, entre outros. Aí acabou que me convidaram lá de sessão. Você precisa estar em Pernambuco, no batalhão 21º, assim, até tal dia e tal hora. Aí seguraram alguns documentos e enviaram por correio para que chegasse a tempo de resgatá-los. Eu vou levar esses documentos você vai lá e pega E eu não tinha como ficar em São Paulo sem essa documentação, né? Então... Foram gentis, mandaram os documentos primeiro. Na época eu estava em Santander, na casa de uns amigos meus, do Cideano, do pessoal lá, de Cal. Eu disse assim, eu vou ter que ir para Pernambuco, eu vou ter que ir no quartel urgente. Porque estão me chamando. Eu vou ter que ir ali ser E eu tinha voltado para São Paulo para ficar em Santo André. E acabou que depois eu levando minha esposa atual hoje para lá de volta. Foi toda uma sistemática, mas a gente não permaneceu lá, elas não se adaptaram. Frio, elas são muito frientas. E eu fui para São Paulo de volta em um período não adequado. Eu fui em maio. Depois que eu vim para cá, inverno, eu vim para cá em fevereiro, toda essa remodelação tive que fazer em fevereiro e voltei para lá em maio com o intuito de voltar ao mercado de trabalho industrial, né, que lá é muito forte, graças a Deus. Eu pude fazer muitos amigos lá e deixar o meu legado profissional em São Paulo, tão tal que o reflexo que eu vivo hoje dentro da Trigo do Brasil, que é a empresa que eu represento no Grupo Stellantis, é através desse conhecimento adquirido lá. E de tudo que eu abri mão para poder adquirir os conhecimentos básicos. E uma das coisas mais importantes que eu tenho relato, Dani, é quando eu estava fazendo ali serviço de servente com meus irmãos na obra. O João, que é o João Mestre, ele tem um hábito, não sei se ele ainda permanece com ele, mas ele tem o hábito de 5 horas da manhã, ele já está acordado, com a TV ligada no Telecurso 2000. Sim. E ali foi a minha escola. Ali eu não tinha desculpa. O que eu tinha que aprender de profissão estava ali. Ao alcance dos meus olhos. Todos os dias, de 5 às 6:30 da manhã. Então, o que você possa imaginar de mecânica, química, física, tá tudo ali. E hoje, Bruno, quando eu falo assim de desenvolvimento pessoal, eu fico perguntando por que os jovens de hoje não conseguem descobrir o que está ao alcance dele, a força que tem, o poder que tem a internet hoje, muito mais acesso do que a gente tinha antigamente. Que não tinha nada. Não, era aquele horário que passava na TV, ou você disponibilizava de 5 horas da manhã até 6:30 da manhã para poder assistir o Telecurso 2000, você tinha que comprar livros do Telecurso 2000. E a gente tinha os CDs também, que eles vendiam, E a gente não tinha dinheiro, porque era caro. Muito caro. E hoje,
Tá tudo na mão. Se você colocar numa pesquisa aí, Telecurso 2000, todas as aulas que eu tive acesso na íntegra, das 5 da manhã até as 6h30, tem física, tem matemática, tudo, metrologia, desenvolvimento químico, construção, tudo, tá tudo lá. A eletricidade, tá tudo lá. E o acesso para nossa região, infelizmente, não é diferente. A gente vê os jovens hoje fazendo birra porque o pai não conseguiu trocar o telefone. Sim. A gente tá vivendo um período chato. É um período chato. E é culpa nossa, tá, Dani? É culpa nossa. Culpa minha. Eu me culpo porque nas minhas crises de ansiedade por não ter as coisas, muitas vezes eu repeti essa frase. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, para que quando meu filho peça isso, a gente dá. Eu consiga dar a ele e ele não ter que passar pelo que eu estou passando. Então, muito disso é culpa nossa. Aí explica as birras, explica as condições as quais os comportamentos hoje. Os comportamentos. De cada filho. A falta de interesse de buscar o conhecimento ou de buscar o desenvolvimento. Sim. E a gente sabe que a escola em si, ela não tem esse poder, porque o maior ensino ele começa dentro de casa. Os maiores exemplos, ele parte dentro de casa. As escolas são os complementos de recursos intelectuais através das matérias. O verdadeiro ensinamento, ele parte de dentro de casa. E quando você tem um lar... Os valores. E quando você tem um lar que não são aplicados os valores propriamente dito como eles precisam ser, que é a valorização, o companheirismo, os exemplos de superação diária, as orações, quanto eu estou agradecendo pelo prato de comida que eu tenho hoje, quanto é que eu estou ensinando ao meu filho, quanto aquilo ali vale. Aí a gente tem, lógico, tem toda a desigualdade social por trás do que a gente está falando aqui, mas o quanto eu me vitimizo, o quanto eu aproveito e uso isso e uso de bengala para me esconder por trás. Por que é que eu acho mais fácil dar desculpa do que dar o exemplo? Eu joguei o lixo no chão porque fulano jogou. Vou fazer igual a minha mãe. Você não é todo mundo. Então procura fazer o que realmente seu filho precisa de base educacional para que ele possa chegar na escola e eles apenas ser esponja, absorver. Só absorver. Não chegar jogando, porque muitas vezes isso não é uma coisa que é de hoje. Todo canto em todos os períodos tinha pessoas que iam para bagunçar. O interesse era o mínimo, iam só para passar de ano. Não é de hoje, Não é de hoje, mas só que hoje a gente vê muito mais. É raro você ter uma escola pública, me desculpe os gestores de escola pública, mas a falta de incentivo com os profissionais leva com que isso seja um reflexo negativo. Se você conseguir valorizar a sua base educacional e alguns profissionais fazerem isso valer a pena, a gente tem ensino de excelência. Não só referências em escolas particulares. E eu falo isso porque eu tenho uma pedagoga dentro de casa. Eu tenho uma psicopedagoga dentro de casa. Então, uma pessoa que aplica. Então, todos os meus traumas infantis, praticamente eu trato com as aplicações dela. Nos ensinos infantil, qual ela representa nas cidades para onde ela ensina. Então, isso é a minha referência. Dizer assim, eu não posso ter desculpa. Eu não posso usar isso como bengala. Se isso aqui realmente é o que se dá certo, é o que se apresenta como certo, e, por exemplo, já deu certo em várias aplicações, por que eu vou fazer diferente? Ou vou dizer que tem que ser diferente? Não. Siga os conselhos. Siga os conselhos e acompanhe a metodologia aplicada. Desenvolvimento do nascer. Sim.
até o desenvolvimento dali da média idade, que a gente chama da aborrecência, da transformação propriamente dita do caráter, porque o caráter ele começa a se formar ali depois de 5, 6, 7, até a mudança de estado, que é da infância e adolescência para primeira fase adulta. Se você não tiver os exemplos dentro de casa, pode ter certeza que eles vão seguir os exemplos que estão na rua. E não é o da escola. E eu acho que da rua e da internet hoje em dia, né? Porque assim, hoje eles passam tanto tempo na internet que às vezes socializar, eles não conseguem mais nem socializar direito. Porque às vezes tá você conversando, você no celular e eu aqui no celular, conversando com outras. Né? A gente sofre com isso. Dentro de casa mesmo, nas nossas aplicações, a gente sofre com isso. Eu fico muito no telefone, Yara também fica muito no telefone. E, por consequência, a gente, para tentar ter um pouco mais de conforto de aplicação no que a gente está fazendo, muitas das vezes é trabalho, a gente acaba dando um telefone. Sim. E isso a gente peca. Por isso que eu falo que a maioria do que acontece com os jovens, as transformações de jovens de hoje, culpa nossa. Culpa nossa. E a gente precisa fazer algo para mudar isso aí. E quando chega num patamar tipo de 18, 19, para reverter isso é muito mais complicado. Né? A gente já tem uma formação já muito madura. E assim, não adianta você forçar, tá? Se não houver um querer do outro lado, não adianta você forçar. Porque a base de querer, ela já foi formada. E a frustração de muitas das coisas faz com que os jovens cometam os erros que vem cometendo muitos jovens aí. Você cria-se uma expectativa de determinada coisa para ele, acaba não acontecendo por não culpa sua, lógico, por consequência de N situações que venham acontecer no trajeto, e deixa esse jovem frustrado. E muitas vezes o que é que ele faz? Ele vai lá e tira a própria vida. O índice de suicídio isso aí aumentou muito. Tá muito alto. A gente tem os fatores de pandemia que levou a muitos jovens a desenvolverem crise de ansiedade. Crise existencial. E isso é o que faz com que os jovens virem a cabeça. Porque se eu não conseguir isso, por que eu existo? Eu só sirvo para dar dor de cabeça. E muitas das frases elas são replicadas pelos próprios pais. Esse menino só veio para dar dor de cabeça. Não faz nada que preste. Mas o exemplo lá atrás, ele não foi consolidado, não foi aplicado da forma como deveria ser. E isso leva consequências irreversíveis. Tem casos de transtorno que fica na nossa mente, que foi vivido lá atrás, a gente nem lembra de fato a situação, mas que está presente na nossa mente e a gente não consegue cuidar dele, porque a gente não sabe de onde vem, mas são sequelas de antigas, né? São sequelas antigas. Exatamente. Estudiosos falam, e volto a repetir, por ter base de estudo dentro de casa e exemplos, sim, e por ter participado de alguns treinamentos também, tudo acontece, Bruno, no desenvolvimento dentro da barriga. Quando a criança começa o desenvolvimento dela dentro da barriga, ela já começa a sentir o que a mãe sente, o que é externo, se interna. E isso vem com ela desde o momento que ela nasce. Então tem traumas da época que você estava na barriga da sua mãe. E você só consegue tratar isso com um profissional. Não adianta. Não adianta. Você querer se automedicar ou se autotratar não vai dar resultado. Você só vai conseguir descobrir realmente se existe alguma trava, alguma chave que não está virando ainda, porque existe alguma trava, através de um profissional. Não adianta você querer fazer isso por você mesmo. Algumas pessoas conseguem. Esses são excelentes pessoas, né, que conseguiram essa proeza. Mas a maioria delas só através de ajuda profissional. Não tem para onde correr. Para você descobrir se existe realmente uma crise existencial e se você tem alguma trava, só através de um profissional. As chaves não viram às vezes porque a gente tem algumas travas e realmente essa trava impede o nosso desenvolvimento. E a gente só consegue fazer isso através de um profissional, não tem como.
Tem que procurar saber o porquê dos gatilhos. Exatamente. Né? Aqueles gatilhos que a gente não entende. Muitas vezes, e os insights para que essa chave vire, esses gatilhos sejam acionados, muitas vezes está numa coisa tão simples. E a gente não consegue, um trauma, um medo que a gente tem que tá atrelado a outras situações, e quando a gente vai chegando próximo ali, a gente recua porque a gente tá bom. Aqui eu não consigo mais, tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu não... E muitas das frases, muitas vezes a gente usa essa frase, ó, tem uma coisa que não deixou seguir. Não vai, não vai. Que chega aqui, eu travo, não sei porquê, mas realmente a gente só vai conseguir destravar esses ferrolhos, essas trancas, se a gente tiver uma ajuda profissional. Isso é indiscutível. Fala galera, tudo massa? Então, a gente interrompeu o programa porque a gente bateu o limite, tá bom? A gente só faz 1 hora de episódio, tá certo? Para que não fique cansativo para vocês que estão curtindo, tá? Mas a gente tem coisa boa, a gente tem novidade. Vai ter parte 2, essa conversa vai continuar, o papo ainda vai fluir muito, tá bom? Então, curta o vídeo, se inscreve no canal você que é novato e aguarde parte 2 que logo mais sai, tá certo? Tamo junto, valeu, hein? Beijo, Deus abençoe a todo mundo. Se inscreve no canal, é nóis.